Olá, olá, olá! Tudo bem com vocês? Eu aqui novamente para dar continuidade ao nosso estudo sobre os investigadores da Bíblia. E hoje nós vamos aprender a segunda lição. Na primeira, aprendemos a primeira parte da lição que nos fala como é Deus. E as 5 primeiras verdades que nós aprendemos, que Deus, ele é pessoal, Deus é espírito, Deus é poderoso, Deus é santo e Deus é amor. Para você rever essa lição, eu vou deixar aqui a inscrição do vídeo da primeira aula, para que você possa assistir e aprender direitinho sobre o assunto que nós estamos abordando aqui. E hoje nós vamos continuar essa série de como é Deus. Hoje nós vamos aprender mais algumas verdades sobre a pessoa de Deus. Vamos lá? Preparados? Peguem suas Bíblias e vamos estudar. A primeira verdade que vamos aprender hoje é que Deus, ele está em todo lugar. Deus, ele é onipresente. E onde que está escrito isso na Bíblia? Nós vamos ver o livro de Jeremias, capítulo 23, versículo 24, que diz assim: esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não veja, diz o Senhor. Porventura, não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. A Bíblia está nos dizendo que Deus, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é onipresente. Não existe um lugar neste mundo onde Deus não esteja. E por que isso? Porque Deus é espírito e ele pode estar presente em todos os lugares. A segunda verdade de hoje: Deus é justo. Isso quer dizer que Deus sempre faz o que é certo. Deus nunca erra. Deus nunca mente. Deus nunca comete nenhum tipo de erro, de injustiça. Deus é justo. Salmo 145, 17 nos diz assim: justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Deus nunca comete nenhum erro, nunca comete nenhum engano. Essa é a nossa segunda verdade de hoje. A terceira verdade de hoje: Deus é fiel. Isso quer dizer que Deus sempre cumpre o que Ele fala. Ele cumpre a sua palavra. Vamos ver essa verdade no livro de Tito, lá no Novo Testamento. No livro de Tito, capítulo 1, versículo 2. Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Deus, ele fez uma promessa. Ele disse que todo aquele que cresce em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador teria a vida eterna, ou seja, tem a vida eterna. Essa é a promessa de Deus e ele cumpre. E quando nós olhamos para o passado, lá no Velho Testamento, Deus falando em várias situações com os seus filhos e fazendo promessas, ele sempre cumpre. Deus prometeu a Adão e Eva que ele enviaria um Salvador. E ele enviou. O Salvador é Jesus Cristo. Jesus Cristo veio aqui e cumpriu tudo que Deus tinha preparado para que ele cumprisse. Jesus foi crucificado, morreu, pagou o preço do meu e do teu pecado, porque Jesus não tinha pecado, mas ele morreu no meu e no teu lugar. Jesus, ao terceiro dia, ressuscitou e hoje o Senhor Jesus Cristo está no céu, vivo, em um dia. A promessa de Deus é que um dia, nós não sabemos qual dia, mas um dia Jesus vai voltar e devemos estar preparados, porque Deus ele é fiel e ele cumpre o que ele diz. A quarta verdade: Deus é sábio. Deus sabe de todas as coisas. E a palavrinha para descrever isso é que Deus ele é onisciente. Ou seja, não tem nada que Deus não saiba. Deus sabe tudo que está aqui, que está aqui. Eu não preciso falar, mas Deus sabe. Deus conhece cada pessoa, cada ser humano, tudo. Nada pode ser escondido de Deus. A Bíblia fala que Deus sabe o nome das estrelas. Vamos ver onde está escrito isso?
no livro de Salmos 147, versículo 4. Conta o número das estrelas, chama-as a todas pelos seus nomes. Não só sabe o número delas, como sabe o nome de cada uma delas. Mas sabe o que isso quer dizer para mim? Que mais que as estrelas, Deus, Ele me conhece. Ele sabe o que está dentro do meu coração, dentro da minha mente. E Ele me ama, né? Ele se importa com tudo que eu penso. Ele conhece a minha vida. Eu não preciso esconder nada de Deus. Nem porque eu não posso esconder nada de Deus. Tudo Ele sabe. Agora, vamos ver a quinta verdade. E vamos aprender uma palavrinha em inglês. God is Almighty. O que quer dizer? Deus é todo-poderoso. A palavrinha Almighty, todo poder, quer dizer que Deus está sobre tudo, sobre todos. Deus é poderoso. E a palavrinha para descrever isso é onipotente. Deus tem todo poder, Deus é onipotente. E isso significa que Deus, Ele controla, Ele tem o domínio, Ele tem o poder de tudo na Terra. Às vezes as pessoas pensam que Deus não está assim dirigindo as coisas diante do caos que nós vivemos no mundo hoje. Mas Deus, Ele tem o poder e o controle de todas as coisas em suas mãos. Nós podemos ver isso no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 37, que diz assim: porque para Deus nada é impossível. Nada. Isso não se refere só quando nós estamos doentes ou quando nós estamos precisando de alguma coisa, que a gente vai lá e sabe que Deus é poderoso e vai lá pedir as coisas dele. Não. Deus, Ele tem o controle de tudo. Se alguma coisa na tua vida não dá certo, se alguma coisa não acontece como você gostaria que acontecesse, saiba que Deus, Ele está controlando e que Ele tem, a vontade dele é diferente da minha e da tua. Então devemos sempre ser submissos ao poder de Deus e àquilo que Ele quer. Então, a quinta verdade é: Deus é poderoso, onipotente. Agora vamos à nossa sexta verdade. Deus é imutável. E o que significa essa palavra? Significa que Deus nunca muda. Vamos ler o texto que fala sobre essa questão? Malaquias 3:6. Diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Deus, Ele não muda. Apesar de nós não merecermos, mas Deus continua sendo o mesmo. Quando Ele promete alguma coisa, Ele cumpre. Então Ele nunca vai mudar baseado nas coisas que eu faço, na forma como eu ajo. Então assim, Deus continua sendo o mesmo. Ele nunca vai mudar. Apesar de eu não merecer, mas Deus nunca muda. E agora, com a nossa sétima verdade, vamos aprender que Deus é bom. Essa verdade significa que Deus sempre faz o melhor para nós. Deus é bom em todo o tempo. Vamos ler o texto bíblico? Salmos 136, versículo 1. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Uma frasezinha em inglês que eu gosto muito, que diz assim: God is good all the time. All the time, God is good. Deus é bom todo o tempo. Todo tempo Deus é bom. Ah, que coisa maravilhosa. Saber que nós temos um Deus tão precioso, tão bondoso, que cuida de nós e que quer sempre o melhor para nós. Cada dia devemos confiar nessa verdade, na sua bondade, na sua misericórdia, no seu amor. E viver sempre refletindo isso aos outros também. Devemos ser bons com todos. E agora nós vamos ver a última verdade, a oitava verdade. Deus, Ele esteve aqui. A Bíblia fala que Deus esteve nesse mundo. Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio aqui, nasceu como um bebezinho e viveu e andou no meio das pessoas, no meio dos homens. Fez o bem. A Bíblia fala que nós nunca vimos a Deus, mas Jesus Cristo o revelou. Vamos ler João, capítulo 1, versículo 18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Jesus Cristo revelou a essência de Deus. Nós não podemos ver Deus Pai, mas nós sabemos, através de Jesus Cristo, nós podemos vê-lo
e ter a presença dele aqui em nosso meio. E era isso que Deus queria, que nós soubéssemos que ele nos ama, que ele se importa com a gente, que ele quer o nosso bem, ele quer a nossa felicidade. E hoje, Deus ele fala a cada um de nós, aos nossos corações, através das suas verdades, através da sua pessoa, um pouco sobre nós mesmos. Devemos conhecer a Deus e se importar com as coisas do céu, procurar conhecer a Bíblia. O nosso curso se chama Investigadores da Bíblia. Todos os textos que eu falei foram postos aqui, no nosso vídeo. Reveja o vídeo novamente, pegue cada um desses versículos e, se possível, memorize, estude. Tenha esse conhecimento guardado dentro do teu coração e dentro da tua mente. Deus te ama. E você? Ama Deus? Você se importa com Ele? Você procura saber quem Ele é? Como Ele é? Então, nesse dia, que possamos pôr em prática o que nós aprendemos e amar a Deus, amar quem Ele é, honrá-lo, respeitá-lo, viver para adorar e glorificar e agradar aquele que nos fez. Na lição de hoje, nós estamos aprendendo sobre a Trindade também. Deus, ele é um Deus em 3 pessoas. Não são 3 deuses, mas sim um Deus em 3 pessoas. Como nós vemos aqui, um triângulo, ele tem 3 pontas, mas ele continua sendo um. Cada pontinha faz parte de um só triângulo. Assim é Deus. Deus Pai, Todo-Poderoso, que nós não podemos ver, mas que domina e que controla o mundo inteiro. Deus Filho, o Senhor Jesus, que veio aqui e as pessoas da época puderam vê-lo e estar perto dele. E um dia nós vamos vê-lo também. E Deus Espírito Santo, que é uma pessoa, nós também não podemos ver, mas é Ele que habita dentro de nós, de cada crente, e que nos ajuda a servir a Deus. É o Espírito Santo. Então, não são 3 deuses, e sim um Deus em 3 pessoas. Investigadores, o nosso versículo de hoje, da lição que estamos estudando, Como é Deus, segunda parte, está em 1 João, capítulo 4, versículo 19, que diz: Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Vamos repetir? Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Repita você sozinho, vai. Nós nos amou primeiro. 1 João, capítulo 4, versículo 19. 1 João, capítulo 4, versículo 19. Nós o amamos. Muito bem. Então, vamos revisar o que nós aprendemos hoje? Hoje nós aprendemos 8 verdades sobre Deus. A primeira é que Deus, ele é onipresente, ou seja, Deus está em todo lugar. A segunda, que Deus é justo. A terceira, Deus é fiel. A quarta, Deus é onisciente, ou seja, Deus sabe todas as coisas. Deus é todo-poderoso. Deus é onipotente. Deus é imutável. Deus, ele é bom. E Deus, ele esteve aqui. Que nós possamos, assim, guardar essa verdade em nossos corações. E no sábado, nós temos o nosso encontro na nossa salinha virtual. Eu espero vocês todos lá. Um abraço. Tchau para vocês.